Parte 4. Essa casa era alugada, por isso não era muito mobiliada apesar de seus inúmeros cômodos. Ainda assim, este cômodo foi preenchido com mobiliário muito elegante, o suficiente para impressionar qualquer hóspede. Mas claro, qualquer um que soubesse o mínimo de estilo perceberia que nenhum dos móveis ali era uma antiguidade e que a sala inteira era desprovida de estilo ou qualquer profundidade cultural. Milady. Obrigada, Sebas. Solution, a falsa mestra da mansão, tinha uma expressão entediada no rosto enquanto descansava no sofá no centro da sala. Porém, isso era apenas uma encenação. Isso porque Tsuari, a intrusa, também estava nessa casa, então ela tinha que colocar a máscara de uma herdeira orgulhosa a todo momento. Os olhos de Solution deixaram Sebas e se focaram na porta. Ela já foi? Creio que sim. Os dois olharam para o rosto um do outro e Solution voltou a falar em seu tom normal. Quando o senhor vai se livrar dela? Solution sempre fazia a mesma pergunta quando se encontravam, e Sebas sempre dava a mesma resposta. Quando chegar a hora. Em circunstâncias normais, isso seria o fim da conversa. Solution iria suspirar deliberadamente alto e depois descartaria o assunto. Entretanto, Solution não parecia inclinada a deixar de lado hoje, então continuou perguntando. O senhor poderia me dar alguma indicação clara de quando será essa hora? Pelo que sabemos, esconder a Sumana pode nos trazer problemas. Isso não viola as ordens do Ainsama? Não houve problemas até agora. E ter medo de humanos e dos problemas que eles podem trazer dificilmente é a atitude que um servo de Ainsama deveria ter. Um silêncio mortal reinou entre eles, e Sebas calmamente exalou. A situação estava muito ruim. Solution não tinha expressão em seu rosto, mas Sebas conseguia dizer que ela estava fervendo de raiva pelas ações dele. Esta casa podia ser apenas uma base temporária, mas Solution a considerava como uma ramificação de Nazarick, e o fato de uma humana estar morando aqui sem permissão a deixava muito irritada. Solution não tinha feito qualquer movimento para prejudicar Tsuari até agora, devido a ser impedida por Sebas. No entanto, se as coisas continuassem assim, talvez o impedimento de Sebas acabasse se tornando ineficaz com o tempo. Sebas estava ciente de que seu tempo estava acabando. Sebas-sama, se aquela humana ficar no caminho das ordens que a Ainsama estabeleceu... Ela não ficará no nosso caminho. Sebas interrompeu sem dar chance para Solution terminar sua frase. Por sua vez, ela o olhou sem emoção, e então assentiu, indicando que entendia. Então eu não direi mais nada. Mas Sebas-sama, por favor, não esqueça as palavras que acabou de dizer. Eu não esquecerei, Solution. Ainda assim... O tom silencioso de Solution escondia emoções tão poderosas que fizeram Sebas parar. Ainda assim, Sebas-sama, não deveríamos reportar a presença dessa tal Tsuari ao Ainsama? Sebas ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, ele então respondeu. Creio que não haverá problema. Seria um incômodo desperdiçar o tempo de Ainsama com uma humana tão insignificante. Entoma e as outras regularmente entram em contato com o senhor através da magia de mensagem, não é? Por que você não menciona Tsuari quando isso acontecer? Ou há algo que o senhor deseja esconder? O que está insinuando, Solution? Eu não tenho tais pensamentos, nem meus pesadelos Eu posso afirmar que tudo o que o senhor fez não foi para seu próprio ganho pessoal. Ou foi? O ar entre eles ficou tenso. Sebas sabia que Solution estava escolhendo deliberadamente esse tópico, e ele estava ciente do perigo de suas palavras. Cada habitante de Nazarick tinha a lealdade absoluta a Ainzongom, para cada um dos seres supremos. Era certo que todos se sentiam assim, especialmente os guardiões. Até mesmo o mordomo assistente Eclair, que planejava tomar Nazarick para si mesmo, sentia sincera lealdade e respeito pelos 41 seres supremos. Naturalmente, Sebas também tinha tal lealdade. Dito isso, ele ainda achava que era errado abandonar um ser miserável apenas por medo do perigo. Contudo, ele também entendia que a maioria daqueles em Nazarick não aprovaria esse curso de ação. Não, ele só achava que entendia. A atitude de Solution de alguns segundos atrás claramente o informava da extensão de sua ingenuidade. Solution estava séria. Ela poderia muito bem enfrentar Sebas, que era um dos mais graduados e um dos mais fortes combatentes corpo a corpo de Nazarick. Mas ele não esperava que ela fosse ir tão longe para remover um problema. Sebas sorriu.
E ao ver aquele sorriso, os olhos de Solution se encheram de surpresa. Não foi por ganho pessoal que eu não relatei isso ao Ainsama. O senhor tem alguma prova que suporte isso? Sim, eu aprecio a técnica culinária daquela garota. O senhor se refere aos pratos que ela faz? Era como se houvesse um ponto de interrogação no topo da cabeça de Solution. Sim, além disso, não seria suspeito se apenas 2 pessoas vivessem em uma casa tão grande? Possivelmente. Solution não teve escolha a não ser concordar com essa afirmação. Qualquer um acharia estranho uma casa tão grande ser tão pouco ocupada, ainda mais com todo o dinheiro gasto ao alugá-la. Eu sinto que precisamos de algumas pessoas por perto. Além disso, não seria ruim se não pudéssemos servir um único prato se convidados chegassem? Então o senhor está me dizendo que está usando aquela humana como camuflagem? Precisamente. Mas por que o senhor quis usar aquela humana em particular? Eu estou interessado na Tsuari. Eu sinto que mesmo que ela tenha suas dúvidas sobre nós, ela nunca as tornaria públicas. Isso faz sentido para você? Solution pensou brevemente no assunto e depois assentiu. Certamente. Perfeito. Isso é meramente um disfarce, então não há necessidade de procurar a permissão do Ainsama para isso. Por tudo que sabemos, ele pode nos castigar e dizer: vocês mesmos devem lidar com esses pequenos detalhes. Foi assim que Sebas se explicou calmamente para a agora silenciosa Solution. Agora compreende minhas intenções? Sim. Ótimo. Então, assunto encerrado. Sebas parou no meio do caminho porque ouviu algo parecido com 2 objetos duros colidindo. Foi um som muito suave. Provavelmente ninguém além de Sebas teria ouvido. Aquele barulho desordenado se repetiu novamente, e ele estava certo de que tinha sido deliberadamente feito. Sebas abriu a porta da sala e entrou no corredor, concentrando-se em seus sentidos. Eles congelaram quando perceberam que o som vinha da aldrava da porta principal. Ninguém jamais tinha batido naquela porta desde que eles haviam chegado à capital real. Eles haviam conduzido seus negócios pessoalmente e nunca pediram a ninguém para ir até aquela casa. Isso porque estavam preocupados que os outros se perguntariam por que uma casa tão grande era só ocupada por 2 pessoas. Mas agora, alguém tinha vindo visitá-los. Certamente algum tipo de problema estava a se desenrolar. Sebas manteve Solution na sala e caminhou até a porta principal, onde ele levantou o olho mágico da porta e olhou para quem estava do lado de fora. Ele podia ver um homem gordo e soldados do exército real o cercando por trás, esperando por ordens. O homem rechonchudo estava bem vestido e usava roupas de boa qualidade. Ele tinha um distintivo pesado no peito que refletia uma luz acobreada. Seu rosto vermelho e suado também era bem rechonchudo e tinha um brilho oleoso, provavelmente devido a muitas refeições fartas. Nos fundos do cortejo havia um homem de aparência estranha. Sua pele pálida parecia nunca ter visto o sol antes. Seus olhos estavam aguçados e seu rosto magro parecia com o de algum predador, de alguma ave carniceira. Suas roupas escuras pendiam frouxamente sobre ele. Certamente ele portava algum tipo de arma debaixo daquelas roupas. Ele irradiava um cheiro de sangue e malícia, e isso alertou o 6º sentido de Sebas. Sebas não tinha ideia de quem era esse grupo de desajustados ou o que eles queriam nessa casa. Posso saber quem chama? Eu sou o inspetor Staffan Hayfish. Relatou o homem gordo à frente do grupo. Sua voz era estridente e um pouco desafinada. Inspetores eram funcionários públicos que mantinham a ordem na capital real. Poderia-se dizer que eles eram os comandantes da guarda que patrulhava a capital e tinham grande autoridade. Sebas não tinha ideia do porquê esse homem chamado Stefan tinha vindo, e isso o preocupava. Staffan ignorou a reação de Sebas e continuou. Eu confio que está ciente que as leis do reino proíbem o tráfico de escravos. Essa lei foi proposta pela própria princesa Renir e colocada em vigor após ser revisada pelo parlamento. O relatório que recebi indica que os habitantes deste domicílio violaram essa lei. Sendo assim, desejo investigar o assunto. Staffan pontuou sua declaração perguntando: Posso entrar, por favor?
Sebas hesitou diante dessa pergunta e começou a suar frio. Ele pensou em muitas desculpas para negar sua entrada, mas negá-lo poderia levar a maiores problemas no futuro. Não havia garantia de que Stafan era realmente quem ele dizia ser. Todos os servidores públicos do reino tinham que usar distintivos como Stafan, mas não havia como dizer se ele era ou não um funcionário legítimo do Estado. Até onde Sebas sabia, o distintivo podia ser falso, embora a penalidade por isso fosse muito severa. Dito isso, que mal faria permitir que vários humanos entrassem? Se eles pretendessem recorrer à violência, Sebas poderia facilmente lidar com eles. De fato, serem impostores só serviria aos propósitos de Sebas. Não havia como dizer o que Stafan pensava do silêncio contemplativo de Sebas, mas mais uma vez ele perguntou: Se for possível, posso ter uma audiência com o dono da casa? Embora nada possa ser feito se o dono não estiver. Mas estamos aqui para conduzir uma investigação. Será problemático se voltarmos sem nada. Stafan sorriu. Não havia sinal de humildade em seu sorriso. Ele ocultava tons de intimidação através do abuso de poder. Antes disso, eu gostaria de perguntar: quem é esse homem no fundo? Ah? Aquele é o Succulent. Ele representa o estabelecimento que relatou o incidente para mim. Eu sou Succulent. Será um prazer conhecê-lo. Depois de ver o falso sorriso de Succulent, Sebas sentiu uma sensação de derrota rastejando em sua direção. Seu sorriso era como de um caçador impiedoso zombando de sua presa ao observá-la entrar em sua armadilha. Certamente ele devia ter feito todos os arranjos apropriados com todas as partes apropriadas antes de se aproximar dele. Um misto de coragem e ousadia. Sendo esse o caso, Stafan provavelmente se encaixava como um oficial adequado da lei. Eles certamente estariam preparados para qualquer recusa da parte de Sebas. Sendo esse o caso, seria melhor aguardar e ver o que prepararam. Compreendo. Informarei imediatamente a Milady de sua presença. Espero que os senhores tenham a gentileza de esperar aqui por um momento. Claro, nós iremos esperar sim. Pode ir. Só não demore muito. Não temos o dia todo. Succulent zombou, enquanto Stafan deu de ombros. Farei o possível. Então, por favor, me deem licença. Sebas abaixou a tampa do olho mágico e virou-se para Solution. Antes disso, porém, ele precisava dizer a Tsuari para se esconder no interior da casa. Ele pediu que soldados esperassem do lado de fora, e assim trouxe Stafan e Succulent para dentro. Ambos ficaram visivelmente chocados quando viram Solution. Seus rostos ficaram estampados com surpresa. Talvez não esperassem ver uma mulher tão bonita. A expressão de Stafan lentamente ficou lasciva, seus olhos vagando entre o rosto e os fartos seios de Solution. Havia um olhar sombrio de luxúria em seus olhos. Em contraste, o rosto de Succulent gradualmente se contraiu, sem intenção de relaxar. Ficou claro qual deles era mais digno da cautela de Sebas, e ele pediu que se sentassem no sofá, ficando de frente para Solution. Solution, que já estava sentada, se apresentou a Stafan e Succulent, que estavam se ajeitando no sofá. Então, qual é o problema? A pergunta de Solution trouxe uma tosse exagerada de Stefan, que disse: Um certo estabelecimento relatou que alguém havia levado uma de suas funcionárias. Ao mesmo tempo, ouvi dizer que a pessoa responsável pagou uma grande quantia de dinheiro sujo a outro trabalhador. Nosso país proíbe o tráfico de escravos, e isso não soa como infringindo a lei para a senhora? A voz de Stafan ficou cada vez mais animada e áspera, mas a resposta de Solution foi completamente desinteressada. Ah, jura? Seu tom quase fez os dois revirarem os olhos. Eles estavam claramente tentando intimidar ela, mas não esperavam uma resposta tão entediada. Meu criado lidará com todos esses problemas. Sebas, cuide disso por mim. Tem certeza? Se as coisas correrem mal, a senhora pode se tornar uma criminosa. Oh, estou com tanto medo. Informe-me quando eu estiver prestes a me tornar uma criminosa, então. Sebas? Solution sorriu amplamente para eles quando se levantou. Divirtam-se. Ninguém pôde detê-la enquanto ela saía. Naquele instante, eles perceberam exatamente o quão poderoso o sorriso de uma mulher bonita poderia ser. Antes que o trancar da porta pudesse ecoar pela casa, eles ouviram suspiros de surpresa quando os soldados do lado de fora testemunharam a beleza de Solution. Então, eu ouvirei os senhores em nome de Milady. Sorrindo, Sebas sentou-se diante deles. Stafan recuou quando viu seu sorriso, mas Succulent decidiu falar em seu nome para ajudar a manter o controle da situação.
Bem, se você diz, eu vou assumir a conversa daqui. Sebai-san, como o Ravish-san disse na porta, uma das pessoas no nosso estabelecimento desapareceu. Nós questionamos um homem e ele disse que a entregou por dinheiro. Eu pensei na hora, isso é tráfico de escravos, o mesmo que é proibido no reino, não é? Eu não estava disposto a acreditar que um dos nossos funcionários pudesse realmente fazer uma coisa dessas, mas eu não tive escolha senão relatar isso. De fato, não podemos perdoar a degeneração que o tráfico de escravos traz. Stefan bateu na mesa com força. Por essa razão, meu caro Succulent aqui relatou esse caso, mesmo correndo o risco de manchar a reputação de seu estabelecimento. Um exemplo de cidadão modelo. Succulent assentiu em agradecimento enquanto Stefan balbuciava seus dizeres. Obrigado, Ravish-sama. Mas que tipo de farsa era aquela? Sebas pensou. Sua mente estava analisando as possibilidades. Os dois estavam claramente em conluio. Sendo esse o caso, era quase certo que eles tinham tomado precauções amplas antes de fazerem esse movimento. Sendo esse o caso, sua derrota seria certa. Sendo assim, ele precisava minimizar suas perdas. Mas como? Ignorando isso por um momento, quais eram as condições de vitória para Sebas? Como mordomo de Nazarick, a condição de vitória de Sebas era eliminar o problema e não deixar as coisas se acumularem. Proteger Tsuari definitivamente não fazia parte disso. No entanto, acredito que o homem que afirma ter recebido dinheiro pode ter dado falso testemunho. Onde ele está agora? Ele foi preso por suspeita de tráfico de escravos e está sob custódia agora. Depois de interrogá-lo, nós descobrimos A identidade da pessoa que comprou nossa funcionária, ou seja, o senhor Sebai-san. O homem que Sebas subornou prontamente tinha abrido o bico, como um canário cantando. Ele provavelmente tinha sido forçado a dizer as informações úteis. Sebas ponderou se deveria agir como um idiota, mentir ou dar uma réplica firme e correta. E se ele dissesse que ela não estava na casa? E se ele dissesse que ela estava morta? Numerosas frases apareceram em sua cabeça, mas nenhuma delas parecia funcionar, e a oposição provavelmente não desistiria facilmente. Seria melhor que ele perguntasse o que precisava saber. Ainda assim, o que o trouxe os senhores até mim? Quais provas têm? Era isso que perturbava Sebas. Ele não deixou nenhum traço de seu nome ou identidade. Eles não deveriam ter encontrado nenhuma evidência que apontasse para ele. No entanto, os dois estavam aqui. Como eles o encontraram? Ele sempre foi muito cuidadoso durante suas excursões e sempre desconfiado de possíveis perseguidores, e não achava que alguém nessa cidade poderia tê-lo seguido sem que fosse visto. Foi graças a um pergaminho. Um raio de luz passou pela mente de Sebas. O pergaminho que ele havia comprado na Guilda dos Magistas. A qualidade daquele pergaminho sublime certamente não era achada em qualquer lugar. Qualquer um que pudesse reconhecer um pergaminho como aquele seria capaz de dizer que foi comprado da Guilda dos Magistas. Depois de perguntar aqui e ali, eles certamente encontraram pistas, e um homem em um uniforme de mordomo carregando um pergaminho seria bastante proeminente. Ainda assim, isso por si só não provaria que Tsuari estava aqui. Além do mais, Sebas poderia pleitear que eles tinham confundido ele com alguém parecido. Todavia, ele estaria em problemas maiores se eles insistissem em revistar a casa, pois além de descobrirem Tsuari, notariam que apenas 3 pessoas a habitavam, isso incluindo Tsuari. Sendo esse o caso, tudo o que ele podia fazer era deixar as coisas em pratos limpos. Sebas decidiu deixar seu destino nas mãos dos deuses. Eu a levei embora. Isso é um fato. No entanto, ela estava gravemente ferida na ocasião e eu fui forçado a fazê-lo, pois temia que sua vida estivesse em perigo. Então o senhor admite que a comprou? Posso falar com esse homem que mencionou? Infelizmente não podemos permitir isso. As coisas seriam ruins se tivessem permissão para combinar suas histórias. Nesse caso, então, você poderia... Sebas queria dizer que eles poderiam ficar presentes e ouvir a conversa dele com o homem, mas preferiu se calar. Afinal, eles haviam planejado essa coisa toda. Mesmo que eles se encontrassem, não era provável que a situação fosse favorecer Sebas. Continuar com essa abordagem era simplesmente uma perda de tempo. Antes de entrarmos nisso, os senhores não acham que permitir que ela trabalhasse com ferimentos tão graves é bastante problemático aos olhos da nação? Não existem leis contra isso também?
As condições em nosso estabelecimento são mais duras que a maioria. É inevitável sofrer lesões. Considere que o trabalho em minas e afins também inclui os riscos ocupacionais. É a mesma coisa. Não parecem ser a mesma coisa. Estamos a serviço da indústria, a todos os tipos de clientes nisso. Somos atenciosos, sabem? Mas tudo bem, eu entendi o seu ponto. Seremos mais cuidadosos da próxima vez. Sim, um pouco mais cautelosos. Só um pouco? Ah, sim. Preocupar-se demais com os detalhes custa dinheiro, sabe? Pode se envolver em vários problemas por isso. Succulent zombou da pergunta de Sebas e, por sua vez, Sebas sorriu. Claro, entendi seu ponto de vista. Stafan suspirou. Sua atitude era típica de quando alguém lidava com idiotas. Enfim, meu dever é verificar se o tráfico de escravos realmente estava acontecendo. O bem-estar dos empregados é outra questão. Não cai na minha jurisprudência. Tudo o que posso dizer é que isso não tem relação com o caso. Então você pode me dizer quem são os responsáveis que lidam com problemas deste tipo? Eu poderia dizer, mas há alguns probleminhas nisso. Infelizmente, enfiar o nariz nos negócios dos outros só vai lhe render ressentimento. Bem, então poderia me fazer o favor de esperar até que eu mesmo encontre os responsáveis, então? Stefan sorriu maldosamente, como se dissesse que ele estava esperando que Sebas fosse dizer isso. E Succulent tinha o mesmo olhar em seu rosto. Ah, se dependesse apenas de mim não teria problema, mas o negócio já entrou com processo. Tecnicamente, eu já deveria tê-lo prendido e começado as investigações. Estou de mãos atadas quanto a isso. Em outras palavras, Sebas estava sem tempo. A situação e as provas circunstanciais claramente o apontam como culpado, mas o relator disse que está disposto a abrandar as coisas. Uma compensação será necessária para facilitar o processo, é claro. Também destruir a documentação relacionada ao comércio de escravos também exigirá um pouco de dinheiro. O que exatamente o senhor quer dizer com abrandar as coisas? Veja bem, gostaríamos que devolvesse a nossa funcionária e compensasse a perda de receita incorrida neste tempo que a impediu de trabalhar. Entendo. E de quanto estaríamos falando? Em termos de moedas de ouro, bem, eu vou te dar um desconto. Já somando 100 moedas, então, com mais uma compensação de 300 moedas, fica no total de 400 moedas de ouro. Justo, não acha? Isso é uma soma e tanto. Como chegou a este valor? Quanto ela faz em um dia e como exatamente isso é calculado? Espere um pouco. Stafan interrompeu e então continuou. Isso não é tudo, Succulent-san. Ah, sim, quase me esqueci. Como eu já fiz um relatório, será preciso pagar para destruí-lo também, mesmo que o problema seja resolvido por debaixo dos panos. Tem razão. Como pôde se esquecer disso, meu caro Succulent? Stafan sorriu perversamente mais uma vez. Sendo assim... O quê? Não é nada, disse Sebas calmamente enquanto sorria. Succulent curvou-se para Stafan e disse: Me perdoe, Revest-sama. Destruir os documentos custa 1/3 das taxas de compensação. Desse modo, serão mais 100 moedas de ouro. Um total de 500 moedas de ouro, creio eu. E o dinheiro que eu paguei para aquele homem conta? Como poderia? Ouça, meu caro. Se chegar em acordo com a outra parte, significará que não comprou uma escrava. Em outras palavras, as despesas de comprá-la como escrava serão anuladas. Imagine que foi vítima de um golpe e perdeu o dinheiro. E pensar que eles realmente já esperavam que Sebas assumisse que havia perdido 100 moedas de ouro. Com toda a probabilidade, a maior parte do dinheiro já havia entrado de mansinho nos bolsos deles. Mas, infelizmente, os ferimentos dela ainda não estão totalmente recuperados. Se a levarem embora agora, suas feridas podem reabrir. E se ela não receber o tratamento adequado, pode muito bem vir a óbito. Eu acredito que seria melhor ela ficasse comigo para receber seus cuidados aqui. O que os senhores acham? Os olhos de Succulent reluziram de um jeito bizarro. Quando notou isso, Sebas percebeu a profundidade de seu erro. Ele permitiu que percebessem o quanto Tsuari significava para ele. Claro, faz sentido. Mas se ela morrer, você terá que nos ressarcir pelo valor dela como nossa funcionária. Mas enquanto ela se recupera, o que me diz de nos emprestar a dama da casa? Ah, faz sentido. Como há uma vaga em aberto, é melhor preenchê-la, não?
Havia uma luxúria visível no largo sorriso de Stafan. Ele estava certamente imaginando o ato de despir Solution dos pés à cabeça. O sorriso desapareceu do rosto de Sebas, que ficou completamente impassível. Era provável que Succulent não estava falando sério, mas era certo que ele iria pressionar o ataque se ele mostrasse alguma fraqueza. Para a infelicidade de Sebas, ao expor seu apego a Tsuari, ainda existia a possibilidade de que a situação se deteriorasse ainda mais. Por acaso não tem medo que esses seus desejos te coloquem em problemas? O quê? Como se atreve a falar assim comigo? O rosto de Stafan estava vermelho enquanto ele gritava. Parece como um porco sendo morto. Sebas pensou. Ele olhou para Stefan sem dizer uma única palavra. O que está insinuando? Eu apenas sigo a lei. Mais do que tudo, eu prezo para manter a lei aprovada pela gloriosa princesa Rainier. Como se atreve a chamar isso de desejo? Mostre algum respeito, homem. Calma, não se preocupe, Ravish-sama. Quando Succulent disse isso, Stafan se acalmou quase que de imediato. Sua raiva havia desaparecido como se nunca estivesse de fato ali. Um claro sinal de que foi apenas uma tática de intimidação e não uma raiva genuína. Que atuação terrível, refletiu Sebas para si mesmo. Como eu ia dizendo, Succulent-san. Ravish-sama, nós já dissemos tudo o que era para ser dito. Eu estava pensando em voltar amanhã. Precisamos dar um bom tempo de reflexão a esse homem. Tudo bem assim, Sebas-san? Perfeitamente bem. E com isso, Sebas os levou para a porta principal. Ao despachá-los, Succulent, que ficara até o final, sorriu para Sebas e deixou escapar algumas palavras. Ainda assim, tenho que agradecer àquela vagabunda. E pensar que um pedaço de lixo como ela realmente poderia se transformar em uma galinha dos ovos de ouro. E com isso, a porta se fechou com um baque. Sebas olhou para eles, como se a porta fosse transparente. Não havia expressão particular no rosto de Sebas. Ele parecia tão calmo como sempre. No entanto, havia uma emoção distinta em seus olhos. Raiva. Não, a palavra raiva era muito branda para descrever como ele se sentia. Furioso e irado, essas palavras seriam mais adequadas. A mensagem de despedida de Succulent foi honesta, porque ele tinha certeza de que Sebas estava no seu limite e não tinha para onde ir, que sua vitória estava garantida. Solution, por que ainda se esconde? Solution saiu das sombras em resposta à pergunta de Sebas. Ela tinha se fundido nas sombras com habilidades vindas de sua profissão de assassina. Você ouviu tudo? Sebas fez essa pergunta mais como uma formalidade. Naturalmente, Solution acenou como se dissesse claro que sim. O que o senhor planeja fazer agora, Sebas-sama? Sebas não conseguiu responder a pergunta de imediato. Ao ver isso, Solution olhou friamente para ele. Que tal só entregar aquela humana para eles? Eu não acho que isso vai resolver o problema agora. E por que não? Se eu demonstrar fraqueza, eles tentarão capitalizar até tirarem cada moeda que nós temos. Eles são tipinhos desse jeito. Creio que entregar a Tsuari não irá resolver o problema. E mais ao ponto, o problema real é o quanto eles descobriram enquanto nos investigaram. Nós entramos na capital real como comerciantes, mas se eles investigarem mais a fundo, perceberão a verdade e descobrirão o nosso disfarce. Então, o que o senhor pretende fazer? Ainda não sei. Vou dar uma volta e pensarei em algo. Sebas abriu a porta e então saiu. Solution assistiu em silêncio, olhando para as costas de Sebas enquanto ele se distanciava. Nada fazia sentido para ela. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse resgatado aquela humana. Dito isso, era tarde demais para se lamentar. A questão era o que eles fariam agora. Como subordinada de Sebas, ela não podia simplesmente ignorar suas ordens, mas sentia que deixar as coisas fluírem só levaria a um resultado ainda pior. Se a nossa irmãzinha pudesse sair, se eu pudesse agir como uma Pleiade, não teríamos esse problema agora. Solution estava hesitante. Ela estava desconcertada. Ela nunca tinha sido tão hesitante em toda a sua vida. E no final, ela se decidiu, levantando a mão esquerda.
Algo se projetou dela, como se estivesse flutuando na água. Era um pergaminho que ela havia armazenado dentro de seu corpo. Originalmente havia sido dado a ela para comunicação em caso de emergência. Embora, graças aos esforços de Demiurgo, agora havia uma maneira de fabricar pergaminhos de baixo nível em Nazarick. Ainda assim, Solution não foi informada disso, então acreditava que esse pergaminho deveria ser usado apenas em uma situação terrivelmente necessária, e Solution acreditava que a situação atual se qualificava como tal. Ela abriu o pergaminho e ativou a magia dentro dele. Uma vez usado, o pergaminho se desintegrou e os restos caíram no chão como pó, e momentos depois, até mesmo o pó desapareceu. Quando a magia entrou em vigor, Solution foi conectada à outra parte. Ela então perguntou: É o Sr. Ainsama. Solution? O que aconteceu? Para estar me contactando, isso significa que houve uma emergência? Sim. Solution respondeu, mas então ficou em silêncio por um momento. Ela havia parado e hesitado por causa de sua lealdade a Sebas e porque havia considerado a possibilidade de estar errada. No entanto, sua lealdade a Ainz estava acima de tudo. Além disso, eles deveriam considerar o benefício dos 41 seres supremos em cada movimento que fizessem. No entanto, tudo que Sebas tinha feito até agora poderia ter violado esse preceito. Sendo assim, ela decidiu deixar a decisão nas mãos de seu mestre, e então disse: É sobre o Sebas-sama. Eu acredito que ele pode ter nos traído. O quê? Não. Como isso? Não faça esses tipos de brincadeiras, Solution. Você está proibida de acusar os outros sem provas. Ou você tem alguma prova disso? Sim, eu tenho. Embora não possa contar exatamente como prova.